largura do casco, comprimento do barco, afinal de contas, como que essas especificações técnicas influenciam durante a sua navegação? Meu nome é Douglas Turati e esse é o Manual do Pescador. E aqui a gente traz sempre informações para auxiliar você. Então no vídeo de hoje, de maneira bem breve, eu quero explicar para vocês como que funciona a questão do comprimento da sua embarcação, de largura, se falar um pouco sobre calado, motor, motorização, né? Como que isso tudo está ligado, até mesmo na própria navegabilidade ao fazer manobras, né? E estabilidade com o barco poitado. Então, esse vídeo eu vou tratar desse assunto bem brevemente. Quero que depois vocês vão lá nos comentários e me deem um feedback se vocês querem mais informações mais detalhadas sobre isso, que aí eu vou estar falando também diretamente com um engenheiro de embarcações para estar trazendo ainda mais detalhes sobre esses itens. E aí vai ficar um assunto bem completinho para vocês, tá bom? Então, como nesse vídeo eu não vou estar falando de nenhuma embarcação específica, de nenhum modelo em especial, talvez em alguns momentos enquanto eu falo eu vou colocar algumas cenas representando o que eu estou dizendo para vocês e também exemplificando, principalmente na questão do barco na água. Então o motivo de eu estar gravando esse vídeo primeiramente é porque eu vejo que frequentemente os clientes pedindo por um barco de 5 metros, de 4 metros, 4 metros e meio, um barco semi-chato, barco de bico, barco para pesca, né? Principalmente recreativa, e eles procurando essas medidas, mas com a orientação errada, né? Eles procuram essas medidas porque querem um barco que não tome muito espaço em casa, um barco que é mais fácil de transportar, mais leve, né? Eles pensam também na questão de valores, então eles acabam dessa forma escolhendo um barco que talvez não seja ideal para a prática deles. Eu vi ainda no mês passado um cliente que comprou um barco de 3,5 metros e uma semana depois ele quis vender, né? Ele quis aquele barco de 3,5 metros e depois quis vender porque a hora que ele colocou na água não era nada do que ele esperava, não tinha estabilidade nenhuma. Então o intuito desse vídeo é para que você também não passe por essa situação. O que acontece? Imagina aí então, eu vou exemplificar na tela, um barco pequeno de 4 metros ou de 5 metros quando ele está na água, tá? Quando ele tem contato com a superfície da água, parte dele, pelo peso, vai afundar na água, que é o que a gente chama de calado, tá? Quando esse barco afunda, seja por remo, seja por propulsão a motor, ele vai ter que vencer uma resistência da água para o barco navegar, tá bom? Então um barco de 5 metros, por exemplo, hipoteticamente falando, ele afunda 20 centímetros, tá? Um barco de 4 metros, 25, 30, menor, também vai aumentar mais. Por quê? Porque o peso dele, digamos que seja de 90 quilos, ele está concentrado numa área pequena em cima da água. Se esse barco ele é maior, o peso aumenta, por exemplo, 10, 20 quilos, só que é uma quantidade pequena em relação à área que ele começa a cobrir, tá? Então o peso ele é dividido sobre uma área maior, então é menos peso para vencer essa resistência da água. Então, em vez dele ter ali esses 20 centímetros, quando você pula de um barco de 5 para 6 metros, ele tem 15, 10, por exemplo. Então, seja pelo remo, seja pelo motor, você vai fazer menos força para estar empurrando essa água. É por isso que um motor, por exemplo, de 8 ou 15 HP, toca muito bem um barco de 6 metros. E às vezes num de 5 ou de menos, dependendo da situação, ele pode sofrer um pouquinho. E a largura do casco, ela vai influenciar da mesma maneira, tá? Com o casco mais largo, o teu barco tem mais área de contato sobre a água, então ele divide melhor o peso sobre a água e ele afunda menos. Logo, você ou o seu motor vai fazer menos força para estar vencendo essa força da água. Bom, então já deu para você perceber que o comprimento, a largura do barco influencia aí na resistência dele na água e como que o motor vai poder estar tocando melhor a sua embarcação. Agora, com respeito a manobras, quando você aumenta a largura, se torna um pouquinho mais difícil de fazer manobras. Mas, pelo contrário, quando o barco ele é maior de comprimento, isso torna bem mais fácil. Então, assim, eu quis trazer de maneira bem rápida, bem simples, né? Talvez ficou muitas dúvidas ainda aí em aberto para vocês. E se ficaram essas dúvidas, eu quero que vocês comentem aí, que depois eu vou fazer um conteúdo mais completo sobre isso, tá? Foi mais para tirar uma dúvida que está sendo recorrente, que eu vejo, tá? Eu espero ter ajudado de alguma forma vocês. Então, se for pensar
Para pontos negativos, é óbvio, se você aumenta o comprimento, a largura do barco, você vai precisar de um espaço maior para estar guardando, você vai precisar de uma carreta mais reforçada, maior, então você acaba investindo sim um pouquinho mais, mas ele te traz outros benefícios no médio e longo prazo. Talvez aí você não vai estar trocando de embarcação, porque aquela não é a que atende a sua necessidade, por exemplo. Você vai estar gastando menos combustível com o seu motor, por exemplo, também. Então, no longo prazo, isso tende a se pagar, essas diferenças que você vai gastar com a embarcação, com a carreta, tá? Então, pensem bem, analisem bem, procurem uma boa informação, bons vendedores, né, que não querem só te empurrar um produto, e você vai estar assim fazendo um bom negócio. E qualquer dúvida que você tiver, sempre traz aí nos comentários que a gente faz o máximo para responder, e a gente pretende sempre trazer a solução dessas dúvidas aqui em forma de vídeo para estar te ajudando, tá bom? Então, eu quero te agradecer se você ficou até aqui, pedir para você se inscrever se não for inscrito, curtir esse vídeo se gostou, compartilhar com os amigos aí para estar ajudando eles a fazer uma boa escolha. E se você tem qualquer sugestão, use novamente o campo dos comentários. Quero te agradecer, um grande abraço, até o próximo vídeo.